Declare, declare, levantando as suas mãos assim: seja exaltado, ó Deus. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado nas nossas vidas, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Jesus. Seja exaltado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, juventude. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui nessa noite. A vocês também que estão nos acompanhando nessa live, uma boa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Este é o culto da juventude e com certeza o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Que bom. Quem assistiu a nossa live na quarta-feira? Levanta a mão aí. Quem não assistiu aí, misericórdia, né, gente? Não vou pedir para levantar a mão quem não assistiu aí. Mas olha, gente, quem assistiu? Dá um joinha aí se foi legal, gente. Amém. É o seguinte, um dos convidados da live era o Mateus, né? Quem não assistiu vai assistir ele agora. Então, seja bem-vindo, Mateus. Fica à vontade. Vamos recebê-lo aplaudindo Jesus na vida dele. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Pode tomar seu assento. Ah, tá, pode deixar aqui, irmão. Beleza, obrigado. Ele sobe um pouquinho. Gente, eu vou pedir a vocês a liberdade de pregar sentado, posso? Eu tô com uma... Tá bom, perfeito. Eu tive nessa semana a incidência de... Sabe quando sai uma bolha no pé da gente? Sabe aquele trem de doido? E aquela bolha estourou, inflamou, foi um processo de doido. E hoje eu passei o dia de pé e sabe quando o coração está ali na pontinha? Louvado seja Deus, mas vamos embora. Gente, um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado, Neno, pelo convite. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Tenho certeza que Deus irá trazer algo aos nossos corações nessa noite. O meu intuito nessa noite é trazer para vocês uma palavra de ensino, tá? Então hoje nós vamos trazer uma palavra de ensino. E sendo de ensino e partindo desse pressuposto de ensino, o meu convite a você é que nós pensemos acerca daquilo que nós iremos trabalhar, perfeito? Então não vai ser uma pregação aos modos mais ortodoxos, vai ser uma palavra de ensino. Por que ensino, Mateus? Eu tenho entendido em Deus nesses últimos dias que Deus tem nos chamado a um tempo de reflexão. E por que reflexão? Jesus certa feita nos contou uma parábola acerca de duas construções. Uma construção, Jesus disse que foi edificada sobre a rocha. A outra foi edificada sobre a areia. De tal modo que quando Jesus fala sobre essas duas edificações, tanto aquela que foi edificada sobre a rocha, tanto quanto aquela que foi edificada sobre a areia, foram edificadas. Ou seja, houve construção em todos os dois modelos, perfeito? Tanto o sensato quanto o insensato edificaram alguma coisa. A diferença é desde onde cada um edificou o que edificou. Jesus também nos conta, nessa mesma parábola, que um dia chegou o tempo da tempestade. E no tempo da tempestade, aquelas casas foram provadas. Onde? Nos seus fundamentos. De tal modo que uma caiu e a outra subsistiu. Qual é a grande lição que Jesus está querendo nos ensinar? A grande questão não é o que fazemos, mas desde onde nós fazemos. A grande questão não é se nós estamos edificando ou não edificando a nossa vida. A grande pergunta é desde onde a gente está edificando a nossa vida. Então, o tempo da tempestade revela os fundamentos das nossas construções. Tenho certeza que você tem a percepção em Deus que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de tempestade, correto? Estamos vivendo um tempo de tempestade. E o tempo de tempestade que estamos vivendo nos convida a repensarmos os nossos fundamentos. Os nossos fundamentos enquanto pessoas, os nossos fundamentos enquanto relações, os nossos fundamentos enquanto igreja.
Este é um tempo propício para nós repensarmos desde onde nós estamos construindo a nossa vida. Porque o tempo da tempestade vai revelar os fundamentos das nossas estruturas. Então, o meu intuito hoje de conversar com vocês dentro de uma palavra de ensino é nós fundamentarmos algo acerca da nossa fé cristã. Não apenas para este tempo, mas também para a nossa caminhada como um todo. Lembre-se disso, de forma introdutória. Todo tempo de tempestade é um tempo onde os fundamentos das nossas estruturas serão provadas. E nós estamos num tempo de tempestade. Então precisamos, talvez, rever os nossos fundamentos. Seja a hora propícia em Deus para revermos os nossos fundamentos, correto? E o fundamento que eu quero partilhar com vocês hoje é acerca do tema Filhos de Deus. A Bíblia nos declara que nós somos filhos. Primeira carta de João, capítulo número 3, verso número 1, diz: vede com caridade nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. João ainda no Evangelho, capítulo número 1, verso número 14, diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 8,15, diz que não recebemos espírito de medo e nem de temor, mas recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. A Bíblia nos declara que somos filhos, amém? Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Fomos adotados por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Somos chamados a ser filhos de Deus. E por que somos filhos, Mateus? Porque o mesmo Paulo também declara em Filipenses 4,20 que o nosso Deus é Deus e Pai. O nosso Deus é Deus e Pai. O nosso Deus, na sua essência, é paterno. Por isso que o grande projeto de Deus não é construir uma instituição, mas uma família. Desde o Éden. O compromisso de Deus é relacional e familiar. Por isso que Deus nos chamou para sermos filhos e não servos. Mas é tempo, querido, de nós entendermos o que significa sermos filhos. Amém? E por isso o tema da nossa mensagem é Filhos de Deus, Natureza e Propósito. Qual é a nossa natureza como filhos? Qual é a nossa identidade como filhos? E, sobretudo, qual é o nosso propósito sendo filhos? Porque não basta apenas nós sabermos que somos filhos. Precisamos entender em Deus qual é a nossa natureza e para que nós somos chamados e o que ser filho de Deus modifica as nossas vidas. Transforma as nossas realidades, nos fundamenta para a existência e o que isso gera em nós e através de nós. Então hoje, eu quero declarar que você é filho, amém? Você é filho de Deus, você foi adotado em Cristo, nós somos chamados para ser filho. A pergunta é: o que isso significa? Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa identidade? E qual é o nosso propósito? E por que é interessante pensarmos isso, Mateus? Porque um dos grandes conflitos da nossa geração é de identidade. Nós temos um grave conflito de identidade. Nós queremos ser muitas coisas e ao final não somos nada. Somos a geração da liberdade, mas temos dificuldade de entendermos as nossas especificidades. Achamos que a liberdade é tudo querer e tudo poder. Mas um dia nós descobrimos que todo querer e todo poder um dia precisa se tornar decisão, escolha, ato. Então isso é muito importante para nós, dentro de uma geração, dentro de uma crise de identidade, de uma crise de propósito, de uma crise de natureza. Vamos abrir então para nós começarmos a nossa reflexão, Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. O meu intuito nessa primeira parte da nossa reflexão é pensar qual é a nossa natureza. A segunda parte da nossa reflexão é pensar qual é o nosso propósito. E depois nós concluímos com algumas aplicações práticas. Pode ser? Amém? Gênesis 1, 26. Se somos filhos, então nós precisamos olhar para a formação do homem. Se nós somos filhos, nós precisamos olhar para o momento que Deus nos formou. É desde aqui que nós vamos entender qual é a nossa natureza. Todos encontraram, amém? A Bíblia vai nos declarar então, Gênesis capítulo número 1, verso número 26, a Bíblia diz: disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou repetir. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Preste atenção. Antes de nós entrarmos no texto, vale a pena nós pensarmos o que está acontecendo aqui. Por definição do nosso pensamento teológico, nós entendemos, e porque cremos nisso, que o nosso Deus é absoluto, amém? E o que significa ser um Deus absoluto? Significa que o nosso Deus é um ser de que nada tem necessidade. Deus não tem carência alguma, Ele não precisa de nada. Ele se autossustenta e se gerencia nele mesmo. Deus é Deus e por ser Deus Ele é absoluto. Quais são os atributos da divindade? Onipotência, onipresença, onisciência. Então Deus subsiste nele mesmo, como fundamento dele mesmo, e de nada tem falta. Ele é absoluto. Então, quando nós começamos a olhar para o Gênesis, e para isso que está acontecendo aqui, nós estamos vendo um Deus absoluto criando todas as coisas. A pergunta é, Deus precisava criar todas as coisas? Não. Enquanto carência e necessidade, não. Porque se Ele é um Deus absoluto, Ele de nada tem falta. Ele não precisa. Então a criação não é um ato de necessidade do Deus eterno. Deus, por definição e poder, não precisava criar nada. Aliás, eu acho que seria até mais viável, né? Você viu quanto problema deu desde lá de Adão para cá? Então, se Deus quisesse evitar problema, a última coisa possível que Ele poderia ter criado, já que Ele não precisava nos criar e criar o mundo, era criar todas as coisas. Porém, Deus, que é Deus de poder, que pode tudo, e a divindade de Deus fala acerca disso, fala do poder de Deus. Ele não é apenas Deus, como nós vimos em Filipenses 4:20. Ele também é Pai. E deixa eu dizer algo para você. A divindade de Deus, isto é, o seu poder absoluto, não revela a sua profunda natureza. Então o nosso Deus é Deus absoluto, subsiste nele mesmo, pode todas as coisas, é onipresente, onisciente, onipotente. E Ele criou todas as coisas. Por que Ele criou todas as coisas? Porque Ele precisa? Não, mas porque Ele é um Deus de amor. E o mesmo João vai declarar que o nosso Deus é amor. Veja que a Bíblia não diz que Deus ama. A Bíblia diz que Ele é. Ou seja, é da natureza intrínseca de Deus amar. Então a criação não é um ato de necessidade de Deus. Amém? A criação é um ato do transbordamento de um Deus de amor. E o que é transbordar, gente? Então você pega um copo e esse copo tem uma borda. O que é transbordar? É ir além da própria borda. Então Deus é um Deus de amor. E no transbordamento do seu amor, Ele vai para além de si, para fora de si, no aspecto de um ato criativo. Então Deus não criou todas as coisas por necessidade. Deus criou todas as coisas no transbordamento do seu amor. Deus não se movimenta por carência, Deus se movimenta pelo seu amor. Então todas as coisas são expressões do eterno amor de Deus. Dito isto, Deus começa então o projeto da criação. Não cria por necessidade, mas cria porque no transbordamento do seu amor Ele gera todas as coisas, amém? Perfeito. Deus gerando todas as coisas no transbordamento do seu amor, criou primeiro o mundo, o universo, todas as coisas. Os céus, a terra, as estrelas, o universo como um todo. E todo esse universo criado por Deus manifesta o seu poder. Salmos 19:1 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então vejamos, nós temos um Deus absoluto. Vou ser didático aqui, vamos repetir para ser didático. Nós temos um Deus absoluto que não criou por necessidade, mas por amor. Transbordou por amor e gerou todas as coisas a partir dele, por meio da sua palavra, o Cristo, o Verbo. Esse Deus que criou todas as coisas, em todas as coisas que criou, manifesta ali o seu poder. De tal modo que você pode ter uma experiência com Deus, por exemplo, contemplando um pôr do sol.
Você pode olhar para um pôr do sol e ali você vai ver, de alguma forma materializado, o poder de Deus. Então, todas as coisas criadas por Deus no universo manifestam o seu poder. Porém, Deus não terminou a sua obra criativa criando todas as coisas, materiais, físicas, naturais. Deus fez algo específico, que foi o que nós acabamos de ler, o verso número 26. Deus criou o homem. E o homem tem uma especificidade diferente de toda a criação. Toda a criação foi criada para manifestar a glória de Deus e o poder de Deus. Porém, o homem foi criado para manifestar a imagem e semelhança de Deus. O que eu quero que você perceba é que todas as coisas testificam do poder. Porém, o homem foi criado com uma natureza diferente. Por isso que no processo, depois você pode ler Gênesis capítulo número 1, você vai ver Deus criando todas as coisas pela sua palavra. Mas no verso 26, a Bíblia vai dizer que Deus para. E no momento relacional, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus materializa algo de forma diferente. E esse homem já nasce desde o princípio da sua origem para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. E você fala, Mateus, mas o que isso significa? Isso significa ser filho. Porque ser filho é ter características e semelhanças do Pai. Amém? Então Deus criou todas as coisas e todas as coisas manifestam o poder. Porém, quando Deus criou o homem para manifestar a natureza. Assim como o filho carrega os genes do Pai. Assim como um filho carrega traços do pai, assim como uma filha carrega traços do pai, Deus criou o homem para trazer e manifestar traços do pai. Posso dizer então desse modo que todas as coisas criadas manifestam o poder, mas o homem foi chamado para manifestar a natureza, a semelhança. E se assim for, a nossa plenitude enquanto homens é se tornar mais parecido com o Deus que é Pai. De forma que quanto mais parecidos com Deus Pai nós nos tornarmos, mais homens nós seremos. Quanto mais divino nos tornarmos, mais homens nós seremos. Quanto mais semelhantes à natureza do Pai nós estivermos, quanto mais presente a natureza do Pai estiver em nós, mais filho e mais homem nós seremos. Glória a Deus. Então todas as coisas foram criadas para manifestar o poder, porém eu e você fomos criados para manifestar as características do Pai. Nós somos criados para ser, agora grave isso, a materialização visível do Deus invisível. Mateus, qual é a nossa natureza? Sermos a manifestação visível do Deus invisível. Deixa eu dizer algo para você. Você foi chamado para ser aonde você está, a manifestação visível do Deus invisível. De tal modo que ninguém deveria estar preocupado em ver Deus vendo a gente. De tal modo que ninguém precisava estar preocupado em, por exemplo, vir a uma igreja para ver Deus, porque poderia ver Deus lá no trabalho por meio de você e de mim. De tal modo que ninguém precisava estar num culto, por exemplo, para ver Deus, porque veria Deus através de nós. O que é ser filho de Deus? É ser criado segundo a imagem para se tornar a semelhança visível do Deus invisível. Sabe qual é a nossa natureza, gente? Sabe qual é a nossa natureza? É o Deus que é Pai. Você quer saber quem você é? Você é a imagem e semelhança de um Deus que é Pai. Sabe por que nós estamos perdidos? Muitas vezes na nossa identidade,
é porque nós queremos ser filhos que não se parecem com o pai. Nós queremos um pai para nos safar dos problemas da vida, mas não queremos ser filhos para viver a materialização das virtudes do pai. Nós não queremos ter os olhos do pai, nós não queremos ter o ouvido do pai, nós não queremos ter o coração do pai. Nós queremos um pai que resolva os nossos problemas, que resolva as nossas demandas. Nós queremos um Deus de poder, mas não queremos um pai de relação. Alguma coisa está errada. Nós queremos um Deus que resolva as nossas demandas, mas não um pai que se revele em nós e através de nós. O que eu estou chamando a sua atenção nessa noite? Mateus, o que você está dizendo então para nós? Eu estou dizendo que ser filho é manifestar a natureza do pai. Assim como você, filho, manifesta traços do seu pai e da sua mãe, assim também nós pensamos isso na dimensão eterna de Deus. Então o homem foi criado segundo a natureza de Deus, de tal forma que assim como Deus é na sua natureza e não no seu poder, estou falando que nós temos o poder de Deus, estou falando que nós temos a natureza de Deus, assim como Deus é, nós precisamos e devemos ser. E quanto mais parecidos com Deus nós formos, mais homem nós seremos, porque essa é a nossa essência. Agora preste atenção. O homem foi chamado para ser a semelhança de Deus, correto? O que aconteceu ao longo da história bíblica? Este homem que foi chamado para ser a semelhança de Deus, desse Pai, que é amor, que é transbordamento, que é doação, encontrou o pecado. Quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem: crescei e multiplicai e enchei a terra. Ou em algumas versões diz: crescei e frutificai. Então, por exemplo, vou dizer uma característica, por exemplo, da natureza de Deus. Deus é doador, amém? Nosso Deus Pai é doador, amém? Perfeito. Então, por exemplo, o homem foi chamado para frutificar. Agora deixa eu dizer algo para você. Um pé de maçã, uma macieira, produz maçã para ela ou para um outro? Uma macieira. Pensa uma árvore de maçã. Pensou? Ela produz uma maçã, ela frutifica uma maçã. Ela frutifica uma maçã para ela ou para um outro? O que vocês acham? Pode pensar, gente. Jesus tirou o nosso pecado, mas não o nosso raciocínio. Vou mudar a pergunta, então. Se a macieira quiser guardar a maçã para ela, o que vai acontecer? Se a macieira quiser guardar a maçã no pé, o que vai acontecer com ela? Apodrecer. Louvado seja Deus. Amém. Apodrecer. Então a maçã não foi feita para a macieira, correto? A maçã foi feita para um outro. Porque tudo que frutifica doa. Glória a Deus. Então veja, olha que coisa interessante. O homem foi chamado para frutificar. Então o homem foi chamado para ser doador. Mas veja, o homem que foi chamado para ser doador, em Gênesis 3, ao invés de frutificar, isto é, produzir fruto, comeu do fruto. Então ele que foi chamado para doar, está agora começando a comer dos frutos. Então ao invés de ele doar, ele se tornou um carente. E a coisa é tão egoísta no pecado original, que a Bíblia diz que Eva primeiro comeu do fruto, depois deu para Adão. Então eu saciei a minha fome, depois a sua. Então o homem foi chamado para ser doador, e essa é a natureza do Pai. E aí no pecado o que acontece? Ele que era para ser um doador e para frutificar, agora está comendo dos frutos. Então no fundo do pecado original não existe um pecado moral, existe um pecado de ordem do egoísmo. Porque todo pecado tem a ver com um certo egoísmo. Deixa eu dizer algo para você. Como é que está o seu coração para doar? Sua vida. Seus sonhos têm pessoas? Ou você sonha com algo para você e para aqueles que estão mais perto de você? Seus projetos é ganhar dinheiro e só dinheiro? Ou ganhar dinheiro para construir uma mesa grande? Para abençoar a vida de pessoas? Quando a gente senta na mesa, a gente agradece o pão que vai saciar a nossa fome, ou a gente agradece as pessoas que estão sentadas com a gente, com quem nós vamos ter relação?
Coisa interessante, né? A gente aprendeu a agradecer o pão que sacia a minha fome, mas a gente não aprendeu a agradecer a pessoa que está do lado, que eu posso ter relação com ela. Quando Jesus encheu as redes de Pedro, em 5 de Lucas, a Bíblia diz que as redes quase iam a pique, de tão cheias. Não é isso? E a Bíblia diz que nessa hora, ele chamou a João, não foi? A pergunta que eu te faço é, se as redes estavam quase indo a pique, e Pedro não tivesse chamado João, o que iria acontecer com o barco dele? Ia afundar. Sabe por que tem muita gente afundando na vida? Porque não aprendeu a ser doador. Porque a gente está achando que aquilo que Deus nos dá é para a gente, para mim e não para a gente. Se nas nossas orações o único abençoado é o eu, repense as suas orações. Gente, nós estamos cometendo uns negócios aqui, deixa eu falar um negócio que eu sei que eu posso falar aqui. Esses dias, olha só como a gente está. A gente está pensando que, por exemplo, a nossa natureza é possuir e não doar. Então nós queremos um Deus que nos entregue coisas. A grande questão não é um Deus que nos entrega, porque Deus nos abençoa, mas Ele nos abençoa para abençoar. Até porque você já foi abençoado lá na cruz, com toda a sorte de bênção. Quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Leia lá 12 de Gênesis. Deus não chamou Abraão para ser abençoado, Deus chamou Abraão para ser a bênção. Ou seja, você não vai ser abençoado, você já é abençoado para abençoar. Você recebe para doar. Mas nós estamos, por exemplo, gente, achando que Deus vai dar coisas para a gente e a gente tem um espírito de preservação. Esses dias, eu estava com um carro e com um colega e eu precisava ir no banco. Aí eu encostei o carro, porque assim, gente, eu para a direção é um processo bem legal, assim. Eu dirijo na força do Espírito. Louvado seja Deus. A gente vai assim, o anjo vai guiando e boa. Não tem problema não. E aí eu olhei uma vaga assim perto do banco, falei, não estaciona aqui, mas nem na próxima reencarnação. Como vai ter reencarnação, então vou mais para frente. E eu fui mais para frente, numa rua meio assim, mal movimentada, sabe? E eu cheguei lá e o meu amigo disse, Mateus, aqui é perigoso. Eu falei, uai, irmão, eu preciso entrar no banco e o lugar mais fácil é aqui. Mas e se roubar o carro? Eu falei, só tem 2 problemas. Se for para roubar é porque nós temos que encontrar o bandido, uai. Deus está permitindo um encontro com o bandido. Então, mais importante para mim do que o carro é conhecer o bandido que vai roubar meu carro. Abençoar a vida dele, glória a Deus. E não, então vamos orar para Deus guardar seu carro. Eu falei, mas aí os anjos vão chegar lá no céu e vão falar que é desvio de função, porque anjo não foi criado para guardar coisa, mas para guardar gente. Isso é desvio de função. Não faz sentido a gente orar para Deus guardar carro, casa. Anjo não foi criado para guardar coisa, anjo foi criado para abençoar a gente. Nós estamos orando e os anjos estão chegando lá em cima dizendo, pai, é desvio de função, vamos procurar o sindicato. Processar essa galera lá embaixo, porque onde já se viu? Me chamou para fazer uma coisa, agora não quer que eu faça outra. Aí, por exemplo, quando alguém rouba um carro da gente, a gente acha que isso de 2 uma. Ou o anjo que estava guardando falhou, dormiu. Porque como assim? Eu orei para Deus guardar e não guardou. E a gente não gosta do bandido e ora pelo bandido. Ora pelo que? Senhor, eu quero justiça. Pega ele, Senhor. Aí, por um desvio de processo, o bandido bate o seu carro. Dá PT no carro. E ele sai vivo. E você fala, mas como é que esse bandido saiu vivo? Roubou meu carro, ainda saiu vivo. Uai, na hora lá do processo. Quando o acidente aconteceu, o anjo tinha de salvar o carro ou o bandido. Ele é relacional, ele tem a natureza do Pai. Ele vai salvar quem? Sem pensar 2 vezes, glória a Deus.
Você sabe que tem uma das frases mais interessantes de Jesus para mim, é quando ele encontra Pilatos. E quando Jesus encontrou Pilatos, Pilatos fez uma pergunta: ô Jesus, você não está preocupado que essa galera aí está querendo matar você, não? Jesus olha para Pilatos com toda a serenidade do mundo, e eu queria, se tivesse uma cena possível para voltar lá atrás e assistir, eu queria ver essa. Porque eu imagino Jesus com o olhar mais sereno possível, olhando para Pilatos, dizendo: Pilatos, ninguém está me tirando a vida, sou eu que estou entregando. Ninguém me tira a vida, Pilatos, eu sou doador. Antes de alguém me tirar, sou eu que estou dando. A gente tem um espírito, olha só, Deus nos chamou para ser doador. Aí o diabo nos fala para a gente possuir e acrescentar. Não estou falando que você não possa crescer, se desenvolver. Eu estou falando que mesmo quando você se desenvolver, pense que isso é para abençoar alguém. Louvado seja Deus. Porque o único que apareceu nas Escrituras falando para possuir algo para o eu e não para a gente foi Satanás. Satanás, quando apareceu para Jesus lá em 4 de Mateus, Satanás não apareceu para Jesus oferecendo um discurso de perdição. Satanás apareceu para Jesus oferecendo um discurso de salvação. Mas era uma salvação que só incluía ele e não a gente. Se tu és o Filho de Deus, mata a sua fome, a sua fome. Se tu és o Filho de Deus, sobe aqui e se atira, porque os anjos darão ordem a teu respeito. Percebe que é um discurso na primeira pessoa. O que eu quero chamar a sua atenção, gente. Sabe por que muitas vezes a gente está sofrendo? Porque a gente está achando que a gente já foi chamado para possuir, não para doar. Então deixa eu dizer algo para você. Se algo foi da sua vida, isso não é perda. Entenda como doação. Louvado seja Deus. Pode levar. Leva. Louvado seja Deus. Pode levar. Você sabe, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, uma irmã ligou lá em casa. Sabe aquelas irmãs pentecostais, Assembleia de Deus, coque, da oração. Acho que ela foi, era uma quinta-feira, devia ter ido para a campanha de oração, consagração, aquela coisa toda. Ela ligou e disse: Mateus, assim diz o Senhor para a tua vida, hoje Deus vai te dar um livramento de morte. Eu disse: Senhor, ainda bem que vai ser livramento, né? Aí eu fui para o mercado, logo mais de tarde, fui para o mercadinho lá, e eu sou, assim, eu gosto de conversar demais. Então eu nunca chego no mercado só para comprar alguma coisa, só se for um caso muito esporádico e muito específico. Então eu já paro, já começo a empacotar as outras coisas, começo a conversar, aquela coisa toda. E aí eu comecei a fazer isso, empacotar aquele processo todo. Nisso entraram uns bandidos lá no mercado, bem naquele dia. E ele tinha umas armas lá, eu não conheço muito de arma, mas as armas eram grandes. Se era verdadeiro ou falso também não sei, porque eu não tinha muito tempo para ficar fazendo avaliações armamentícias. Ele só mandou a gente levantar a mão e baixar a cabeça. Eu falei: pronto, é agora. Por algum motivo, o bandido se encanou comigo. Quem é você? De cabeça baixa, eu falei: Senhor, e agora? Eu respondo quem? Quem sou eu? Aí eu pensei, falei: a irmã falou que hoje tem livramento de morte. Eu acho que se o livramento for para hoje mesmo, a hora é por agora. Se estava já no propósito eterno de Deus, eu só orei para que Deus estabelecesse a sua eterna vontade. O Senhor já falou que queria livrar, então agora está a oportunidade de livrar. Vamos fazer o seguinte: o Senhor livre, está tudo certo. De cabeça baixa, ele perguntou: quem é você? Eu falei: eu sou Mateus. O que você tem no bolso? Estava o meu celular. O que você tem no bolso? Eu falei: tem meu celular, eu já estou te entregando. Pode levar. Que Jesus te abençoe e você faça bom uso do seu celular, desse celular. Deus te abençoe. Ele perguntou para mim: mas quem é você? Aí eu já entendi que Deus estava mudando a situação ali. Falei: louvado seja Deus. Falei: a pergunta não é quem eu sou, a pergunta é quem é que você está deixando de ser. Como assim? Você não nasceu para ser bandido não, meu filho. Você não nasceu para roubar, você nasceu para ser doador. E eu falei: para mostrar que você nasceu para ser doador, pode levar o celular, leva o sapato, leva o que você for também, quiser de mim, você pode levar. Porque você não está roubando nada de mim. A minha natureza é doar. E se for preciso a gente se encontrar assim para eu fazer essa doação para você, está tudo certo. Um pouco de adrenalina, está tudo certo. O importante é que você conheça um Deus que é doador. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você acha que aquele cara estava me roubando? Não, aquele cara estava me encontrando. Ninguém me tira nada. Antes que alguém queira me tirar, eu já estou entregando. Porque a minha natureza é ser doador. Resumo da ópera, ele me entregou o celular de novo. Eu falei, eu posso orar por você? De cabeça baixa. Ele falou, pode, rapidinho. Eu falei, Senhor, abençoa a vida do teu filho, Pai, que ele seja próspero nos seus caminhos, nos seus trabalhos, abençoa ele, no que ele tiver para fazer, aonde que ele tiver para fazer, que o Senhor guarde ele, livre ele da morte e tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Pode ir em paz, meu filho, Jesus te abençoe. Ele entregou o que tinha roubado e foi embora. Olha lá, pronto, Deus agiu, ele ao invés de roubar, está doando, é face de Cristo se revelando lá, ali na hora. Vê se não é a paternidade de Deus se revelando já na vida do bandido. O processo de conversão já começou ali. Em vez dele roubar da gente, começou a doar. Se vai continuar assim, ele encontra Jesus e vira crente, filho, aleluia. Nem fiz apelo e a obra de Deus já está acontecendo na vida dele. Aí o bandido está entregando e a gente aqui na igreja quer estar querendo possuir. Possuir uma relação, possuir um bem, possuir um lugar, possuir uma posição. Deus está chamando, mas eu não te chamei você para possuir, eu chamei você para doar. Ei, você foi chamado para frutificar. Glória a Deus. Essa é a natureza do Pai. Eu não sei porque a gente está tão preocupado em possuir. Deus manda dizer algo para você nessa noite. A hora que você aprender a doar, a hora que você aprender a frutificar, a hora que você entender que as suas orações não é sobre você, mas é sobre quem Deus está formando em você, de tal modo que você seja uma expressão visível do Deus invisível, a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. O problema é que nós estamos fazendo da fé uma maneira de alcançar aquilo que a gente não consegue. Nós fazemos de Deus um meio para alcançar os nossos fins, mas nós não estamos perguntando para Deus quais são os fins dele, qual é a natureza dele. A gente tem um espírito, por exemplo, de um sentimento de que todo mundo está tirando alguma coisa da gente. A gente tem que vencer isso em nome de Jesus. Ninguém tira nada de nós, porque nós já somos doador e nada é nosso, louvado seja Deus. Deixa eu dizer algo para você, se o seu carro for roubado, não tem nada de errado acontecendo não, irmão. Ora pela vida do bandido e abençoa ele em nome de Jesus. Porque o seu carro antes de ser seu, é de Deus, Deus te deu, e louvado seja Deus, nós estamos doando tudo. Ah, Mateus, mas veja bem, e as minhas coisas, quem disse que a gente tem coisa alguma, irmão? A gente não tem nem o fôlego de vida que a gente tem. Você está vivo aqui, daqui a pouco cai, morre, acabou. Vai demorar quanto tempo para a gente entender que a gente não é dono de nada? E a gente fica lutando por coisinha pequena, com coisa que vai morrer, vai ficar, como dizia minha avó, vai ficar tudo aí. Lutando para ter esse ou aquele, ou aquela coisa, ou aquela relação, ou aquele status, ou aquela posição. Meu amor de Deus, eu precisava me evoluir. Nada é nosso, gente, nada é nosso, incluindo o nosso fôlego de vida. Quantos projetos você tinha para esse ano? Foi tudo engavetado, Deus frustrou os nossos projetos. Louvado seja Deus, porque Deus vai frustrar os nossos projetos. Porque só quando Deus frustra as nossas expectativas, Ele vai gerar a perspectiva dEle na gente. Deus não vai suprir as nossas expectativas. Ele vai gerar em nós a sua perspectiva. Eu estava bem, mês passado, junho, eu bem tranquilo. Bem tranquilo. Dia 10 de junho, febre, dor no corpo, um trem meio difícil. Liguei para um amigo meu que é clínico. Ele disse, olha, vai para casa e se isola, porque a gente não sabe se é Covid ou não é Covid. Eu falei, não deve ser Covid, não. Passou 3 dias, eu já estava melhor tomando uma medicação, paracetamol, que ele estava passando, todo um processo. Passou 3 dias, gente, eu acordo, sem olfato e nem paladar. Falei, deve ser Covid. Peguei o carro e fui para o hospital.
Chegou lá na recepção, a moça perguntou na triagem, o que você tem? Eu falei, eu tenho Covid. Pode me isolar. Pode me isolar. Ela disse, mas por que você veio aqui? Eu falei, vim para fazer o exame. Aí a médica chegou e disse, o que você tem? Eu falei, Covid. Já fez o exame? Eu falei, não fiz, mas vim para cá para isso. Pronto, se eu tive febre, dor no corpo, dor de cabeça, não tem paladar nem olfato, se esses são sintomas, tive todos esses sintomas, a única possibilidade que existe é que eu estou com Covid. Aí fui fazer o exame, pensa no exame ruim, né? Aquele PCR do cotonete. Eu pensei que era a ponta do cotonete. É um cotonete todo. Não sei quantos centímetros tem aquilo. Quando a moça tirou, eu falei, veja se o olho está no lugar que cutucou o olho. Deu resultado positivo. 14 dias. Parado. E aí a coisa começou a ficar meio ruim. Um dia começou a dar umas faltas de ar meio diferente lá. Falei, Senhor, tem misericórdia. Nada é nosso. O dia que nós entendemos isso, nós vamos parar de ficar lutando por coisinha. Rompe isso, irmão, em nome de Jesus. Rompe isso. Rompe isso. Você foi chamado para ser doador. Essa é a natureza do Pai. Nós somos chamados para ser doador. Essa é a nossa natureza. E se alguma coisa acontece na nossa vida, tem a ver com um propósito eterno de Deus. Que é o que, Mateus? É gerar em nós a sua natureza. Glória a Deus. Sabe o que Deus está fazendo com você nesse exato momento? Deus está gerando em você a natureza dele. Então, irmão, vamos parar com esse discurso. Eu nasci assim, não é porque eu sou desse jeito, porque eu falo mesmo, porque eu faço mesmo, porque eu ajo mesmo. Não importa quem você é. Importa é a natureza de Deus habitando e se revelando em você. De tal modo que quando você morrer, a sua vida vai ser plena se você for a máxima expressão da natureza de Deus. A vida boa é aquela vida que quando a gente der o último suspiro, a gente vai poder dizer, fiz o meu propósito, cumpri com a minha natureza, cumpri com o meu propósito, que foi ser a manifestação visível do Deus invisível. Deixa eu dizer para você, nada na sua vida está acontecendo de errado. Deus está gerando em você a sua natureza. E a natureza de Deus é doação, a natureza de Deus é relação. Nosso Deus é relacional, gente. Já estou indo para o final. Vamos para o propósito, aqui já vamos entrando no propósito. A natureza de Deus é doação, a natureza de Deus é relacional. Deixa eu dizer algo para você. Se acontece algo na sua vida, Deus está gerando em você a sua natureza, a natureza dele, a fim de que você possa ser mais efetivo nas suas relações. Gente, deixa eu dizer um negócio para você. Quando eu peguei Covid, nem do céu, eu recebi, porque foi assim, eu não ia avisar muita gente, para não dar alarde, né? Ia avisar algumas pessoas, minha família e tal, mas quando eu vi, aquilo já estava tomando uma proporção tão grande que eu já estava recebendo tanta ligação, que daí, assim, você sabe que a notícia corre, né? Eu fui no hospital, por exemplo, para fazer o exame do Covid. A notícia que já estava saindo que eu estava internado no hospital. Já tinha gente indo orar comigo lá no hospital, lá por mim no hospital. Eu falei, pode ir lá orar, irmão, na frente do hospital. Não tem eu, mas tem outros. Aí as pessoas me ligavam e diziam assim, Mateus, mas como pode você ter pego o Covid? Eu falei, como pode, eu não sei. Mas e o anjo do Senhor? Eu falei, deve ter dormido. Dormiu. Vacilou lá uma hora, lá, o vírus me pegou. Quando eu estava indo para o hospital, eu perguntei para Deus, Senhor, eu sei que tudo está debaixo do seu controle, minha vida, para a morte, tudo está debaixo do seu controle, de tal modo que eu não quero ter nem medo e nem incredulidade. Minha vida já não está nas mãos, para agora ou para depois está tudo certo. Mas eu tenho aprendido em Ti, Senhor, que o Evangelho não é sobre o que, é sobre quem. Então a pergunta é, quem é que eu vou encontrar por meio desse Covid? Deixa eu dizer algo para você.
Quando eu cheguei no hospital, eu cheguei numa sala e fiquei isolado com outro rapaz. Nós dois esperando para fazer o exame, né, e conversando sobre a angústia de fazer o exame, aquela coisa toda e tal, e conversando. Um dado momento ele olhou para mim e disse assim, Mateus, né, que me perguntou qual era o meu nome. Ele disse, Mateus, eu não sei você, mas o meu medo não é saber que eu estou com Covid, o meu medo é de morrer. Ah, seu medo é de morrer? É. Por quê? Ele disse, porque eu não quero morrer sem salvação. Ah, é? Sem salvação? Como é que é isso? Aí ele olhou para mim e disse, eu não sei se você é da igreja. Falei, vou de vez em quando. Minha família é da igreja. Ah, é? De vez em quando eu vou na igreja. Você acredita nessas coisas? Eu falei, depende das coisas, a gente acredita. Eu estou afastado do evangelho. Ele começou a contar a vida dele. Eu falei, então hoje eu quero ser sinal para você de que você não perdeu a sua salvação. Irmão, sabe por que Deus me levou para o hospital? Para encontrar aquela pessoa. E se eu peguei Covid para ter aquele encontro, louvado seja Deus, e já valeu todos os sintomas que eu tive. Ou você acha que Deus... Quer ver uma coisa? Gente, é um trem de doido, né? Imagina se eu vou para o hospital e fico internado. Imagina. Ou imagine se você vai parar no hospital. Você acha que você foi parar no hospital para quê? É para encontrar os seus irmãos que estão lá, irmão. Ou você acha que você foi para o hospital porque o anjo falhou para te guardar? Ou você pegou uma doença porque alguma coisa de errado aconteceu? Você pegou uma doença e alguma coisa aconteceu com você, você vai chegar lá e encontrar os seus irmãos que estão lá e que precisa ser encontrado. Nada acontece na vida da gente se não for para revelar na natureza de Deus que está em nós. Deus não errou a mão cuidando da minha proteção, não. Existia alguém que precisava ser encontrado. Então, se a gente for parar dentro do hospital, nós vamos parar para encontrar os nossos irmãos. Glória a Deus. Ah, meu Deus, mas eu queria uma fé que me desse só saúde. Procura outra. Procura outra. Que aqui tem morte, cruz e sofrimento. E eu vou dizer um negócio para você. Ainda bem que Jesus não viveu na nossa época. Porque se Jesus vivesse na nossa época, a gente soubesse que ele ia morrer, a gente ia fazer umas campanhas de oração para ele não morrer. A gente ia reunir a igreja, você imagina, um jovem da nossa igreja é pego e vai ser crucificado na semana que vem. Nós íamos fazer uma campanha de oração. Nós íamos se reunir todo mundo, juntar todo mundo, vamos jejuar para salvar a vida de Jesus. A gente ia bombardear o céu para Jesus não deixar ele morrer. A gente ia começar uma campanha, relógio de oração, Senhor, não deixa ele morrer, não deixa ele morrer, não deixa ele morrer não, Senhor, menino jovem, 30 e poucos anos, com vida toda pela frente, Senhor, não deixa morrer não, cura ele, salva ele, faz dar uma coisa na cabeça de Pilatos, todo mundo lá, mandar uma sentença, gente, nós íamos fazer que Jesus não morresse, você imagina que problema que isso ia dar para nós depois. Parece brincadeira. Mas é assim que a gente age. A gente fica doente, a primeira coisa que a gente quer é a cura, e a gente não pergunta para Deus qual é o propósito daquela doença. A gente perde um emprego, a primeira coisa que a gente está pensando é o que Deus fez que não cuidou de mim. E a gente acha que tem o direito de ficar chegando diante de Deus e ficar perguntando para Deus aonde é que Ele estava, que não cuidou da gente. E Deus está olhando para nós e dizendo, ei, você foi chamado para ser minha expressão, então você não pergunte para mim sobre o quê, você pergunta sobre quem. Sabe por que nós não estamos sendo respondidos nas nossas orações? Que nós estamos fazendo as perguntas erradas. Nós estamos perguntando para Deus o porquê e não quem. Então você está numa situação difícil na sua vida, não pergunte para Deus por quê, pergunte para Deus quem você vai encontrar no meio disso tudo. Aonde é que estão os seus irmãos? E quando você começar a orar isso, você se prepara que vai vir uns negócios do outro mundo para você. Eu comecei a fazer essa oração umas semanas atrás, já não deu pegar o Covid, meu telefone tocou, uma pessoa disse, Mateus, o meu irmão pediu para você visitar ele. Eu falei, mas pronto, vamos visitar ele. Dá para ir nesse tempo de pandemia? Dá, tem uns horários meio restritos lá, mas dá para ir. Eu falei, não, beleza, manda o endereço. Penitenciária de Piraquara.
Falei, gente do céu. Aí eu liguei para um amigo meu e falei, rapaz, como eu dirijo muito bem, né? Daqui a Piraquara é longe. Vamos comigo, né? No meio do caminho ele perguntou, para nós estamos indo? Eu falei, nós estamos indo lá em Piraquara visitar um irmão nosso. Mas quem é o nosso irmão? Eu falei, um irmão nosso aí, ele desviou um pouquinho, assassinou um outro cara aí, jogou no Rio Barigui, fez um processo meio de doido, mas é nosso irmão. Ou não é nosso irmão? Sabe por que ele é assassino? Porque ele não entendeu que é nosso irmão. Porque o dia que ele saber que é nosso irmão, ele não precisa mais ficar assassino. O problema é que a gente acha que irmão é só quem se parece com a gente. Então a gente evangeliza como se a gente evangelizasse, não lembrando para as pessoas quem elas são, mas dando para elas uma cartilha para que elas se tornem como a gente, e então se tornem nossas irmãs. Então o bandido se torna nosso irmão depois que batizou na igreja e começou a viver igual a gente. Mas para ele deixar de ser bandido, ele precisa primeiro saber quem ele é. E quem ele é nosso irmão, ele é filho. Pronto. Então a evangelização não é ensinar o outro quem ele precisa ser. A evangelização é ensinar o outro quem ele já é. Nós não vamos evangelizar a prostituta esperando que ela mude, que ela deixe a sua prostituição e passe então a ser uma cristã evangélica. Ou um bandido esperando que ele passe a ser um cristão evangélico. Nós vamos evangelizar ela para dizer para ela que ela já é nossa irmã, independentemente do que ela esteja fazendo, glória a Deus. Então o bandido não precisa deixar de ser bandido para ser nosso irmão. Ele já é nosso irmão sendo bandido e ele só vai ser nosso irmão porque, ele só vai deixar de ser bandido porque, e no dia que ele entender que ele já é nosso irmão, louvado seja Deus. Nós somos chamados para ser filho e essa é a nossa natureza. Para encerrar de forma rápida, qual é o nosso propósito? Nossa natureza é ser semelhantes ao Pai. Nós podemos passar horas falando sobre a natureza do Pai. Cito duas, doação e relação. Para nós fecharmos, e qual é o nosso propósito? Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 28. Todos acharam, amém? Olha, esse versículo aqui é maravilhoso. Sabemos que algumas coisas, está escrito algumas coisas aí na sua Bíblia? Algumas coisas? Não. Todas. Todas as coisas cooperam para o prazer, está escrito prazer aí, para a vida fácil, para a vida sem problema, não, coopera para o bem. Esse é o compromisso de Deus, é fazer algo em nós que gere um bem, e nós vamos saber qual é o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós estamos falando de propósito, propósito de Deus para nós. E qual é o nosso propósito? 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, qual é o nosso propósito? É ser como o Filho. Vamos continuar o texto. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, veja. Esse homem que foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus, pecou, perdeu sua essência, saiu da natureza do Pai, se descaracterizou da natureza do Pai. Porém, na plenitude dos tempos, quem apareceu? Jesus. E Jesus foi o Filho de Deus. E por que ele foi o Filho? Porque ele foi a materialização visível do Deus invisível. De tal modo que quando Felipe pergunta, cadê o Pai? Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Porque a minha natureza e a do Pai é uma só. O que eu faço e o modo que eu vivo revela a minha origem, revela o Pai que eu tenho. Então, o Filho pleno é Jesus Cristo, é Jesus. E qual é o nosso
destino, qual é o nosso propósito? É sermos como Jesus foi. E o que é que Jesus foi? Jesus é Jesus. Qual é a continuação? Jesus? Jesus, qual é a continuação do nome dele? Jesus Cristo. Pronto. A gente termina aqui. Então, Jesus é Jesus Cristo. Mas a gente tem um grave problema que a gente acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, Cristo, ou melhor, o Cristo não é um sobrenome de Jesus. O Cristo revela o propósito de Jesus. De tal modo que Jesus é um homem, como eu e você, que viveu plenamente a natureza do Pai, e vivendo plenamente a natureza do Pai, ele se tornou o Cristo de Deus. Amém? Então, o que é o Cristo? É o sobrenome do homem Jesus? Não. O Cristo é o propósito eterno que foi materializado na vida de Jesus. Então, Jesus é um homem que, por exemplo, não viveu para si, mas foi doador. Foi relacional e manifestou a natureza do Pai. E este homem, Jesus, à medida que foi se parecendo com o Pai, da mesma natureza que o Pai, ele se tornou o Cristo de Deus. Então, o Cristo fala do propósito eterno da vida de Jesus. Glória a Deus. Agora veja. Quando a Bíblia fala sobre a igreja, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de... vocês sabem. Que bom. Então, o que é o Cristo? É um corpo, no qual Jesus é o cabeça. E o que é ser cabeça? É ser o primogênito entre muitos irmãos. É o primeiro, é o modelo. E nós somos o corpo. De tal modo que nós também somos chamados a ser Cristo. Dá para entender? Eu e você somos chamados para ser Cristo. Hoje, agora, na nossa geração. Porque Cristo não é um sobrenome do homem Jesus. Cristo fala do propósito eterno de todo filho de Deus. E Jesus foi o primeiro a assumir plenamente o lugar de filho. E por assumir plenamente o lugar de filho, ele se tornou o Cristo de Deus. Nesse sentido, ser filho de Deus é participar da natureza de Deus, da natureza do Pai. E o nosso propósito é nos tornarmos Cristo. E o que significa se tornarmos Cristo? Se tornarmos aquele filho que não apenas se parece com o Pai, mas aquele filho que entrega a sua vida em favor dos seus irmãos. Ser filho é ser o Cristo, assim como Jesus foi. E o que Jesus fez? Se entregou por nós. O grande problema é que a gente se identifica com a entrega de Jesus apenas com um Deus que está nos salvando, e não um Deus que nos ensina a se sacrificar pelos outros. Esse é o problema. Sabe qual é o nosso propósito, gente, como filho? É se tornarmos Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Sabe qual é o sentido da vida de todo cristão? Morrer pelos seus irmãos. Sabe qual é o sentido da gente ser quem somos? É entregar nossa vida em favor dos nossos irmãos. O Evangelho não é sobre a vida boa que eu ganho, o Evangelho é sobre a vida boa que eu entrego. Enquanto nós não entendemos a cristandade das nossas vidas, nós vamos ver vida só para a gente.
Enquanto nós não entendemos a cristandade da nossa vida, nós não vamos se parecer com os nossos primeiros irmãos. Sabe por que todos os primeiros irmãos morreram e não negaram a sua fé? Porque morrer para eles era se parecer com Jesus. Era se tornar Cristo em favor dos seus irmãos. Sabe, gente, eu acho que nós só vamos evoluir espiritualmente o dia que nós entendemos que a gente foi chamado para ser Cristo. A sua família está precisando que um Cristo entre lá. A sua família está precisando que Cristo salve aquelas pessoas. Mas quem foi chamado para ser Cristo? Você. Eu. De tal modo que na Santa Ceia a gente poderia dizer, e Jesus partindo do pão, deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo. A gente poderia simbolicamente partir o pão e dizer aos nossos irmãos, este é o meu corpo que eu entrego por vós. A nossa vida não vai ter sentido se nós não entregarmos ela em favor dos nossos irmãos. Mas a gente está preocupado se tem gente falando mal da gente, né? Você imagina? A gente está preocupado se tem gente querendo arrancar alguma coisa da gente. Nós somos chamados para ser Cristo. Se entregamos, morremos em favor dos nossos irmãos. Deixa eu dizer isso para você. E se você quiser ver uma vida radical em Deus, saiba que isso uma hora vai matar a gente, mas foi para isso que a gente foi chamado, para morrer por isso. E se tem alguma coisa dizendo para você, não morra pelos seus irmãos, isso não vem de Deus, mas do Satanás. Porque o dia que Jesus disse, eu vou morrer em favor dos meus irmãos, e Pedro levantou e disse, Senhor, morre não, para com isso, deixa disso. Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Porque o espírito da autopreservação não é de Deus. Ser cristão é ser Cristo, e Cristo entrega a sua vida em favor dos seus irmãos. O Evangelho é sobre uma entrega. O Evangelho é sobre uma vida que a gente coloca em favor dos nossos irmãos. O Evangelho é sobre uma vida que a gente dispõe em favor dos nossos irmãos. E se isso não faz sentido para você, reveja a sua fé, porque você não vive a fé cristã, você vive outra coisa. Se não faz sentido para você se sacrificar em favor dos outros, reveja a sua fé. Reveja a sua fé. Ser cristão não é ter uma vida fácil. Ser cristão não é ter um direito melhor na fila da bênção. Ser filho de Deus não significa ter um direito melhor na fila da bênção. Ser filho é entregar-se em favor dos seus irmãos. Foi isso que Jesus fez. Mas nós estamos preocupados com as nossas vidas, com os nossos ideais, com a nossa autopreservação. Sabe o que o Espírito de Deus falou ao meu coração esses dias, Neno? Preparando uma mensagem. Eu estava preparando uma pregação para a gente fazer lá na rádio, no programa da igreja, sobre a mulher com fluxo de sangue. E aí eu preparando a mensagem, eu estava escrevendo passos para chegar ao milagre, a partir da mulher com fluxo de sangue. O Espírito Santo falou no meu coração, até quando você vai se identificar com aquela que recebe a cura? Até quando você vai se identificar com aquele que é curado e não com Cristo que cura? Até quando nós vamos, eu não estou falando do outro não, irmão, estou falando de mim. Até quando nós vamos pensar e se identificar com aquele que recebe a cura e não com aquele que já foi curado para curar?
Irmãos, nós temos que levar, subir, evoluir, ser revestido do entendimento, com a mentalidade. Aí Paulo diz: vocês têm a mentalidade de quem? De Cristo. De morrer pelos irmãos, de viver pelos irmãos, de entregar a vida pelos irmãos. Que Deus nos dê hoje o entendimento de quem a gente é. Que Deus nos dê hoje uma revelação de quem a gente é. Que a gente hoje comece a orar e dizer para Deus: Deus, me dá a mentalidade de Cristo. Me mostra onde estão os meus irmãos, que eu vou me sacrificar por eles. Me revela quem eu sou, me revela onde eu preciso estar. Mostra para mim, Senhor. Não estou falando que Deus não vai abençoar você, não estou dizendo que Deus não vai visitar você, não estou dizendo que estou dizendo, Deus vai te abençoar, mas a questão é que tudo isso tem um sentido fundamental, que é Cristo ser gerado em nós. Sobre a identidade de Deus. E a gente repartir. E a gente entender que nós não fomos chamados para manifestar apenas o poder, gente, de Deus. Nós somos chamados para manifestar a natureza de Deus. Todas as coisas revelam o poder de Deus, mas nós somos chamados para revelar a natureza de Deus. Eu ganhei de Deus, um milagre de Deus, esse carro que eu tenho. Um dia um casal ligou para mim e disse: vem aqui. Quando eu cheguei lá, eles estavam com a chave. E aí Deus me disse esses dias: o seu carro revela o que eu posso, mas o seu carro levando gente revela quem eu sou. O seu carro dentro da garagem manifesta a glória de Deus, assim como um pé de bananeira reflete a glória de Deus. Mas o seu carro usado em favor dos seus irmãos revela quem ele é. O problema é que a gente não quer levar porque não pode sujar, né? Imagine se sujar meu carro. Eu imagino que o carro, se Jesus tivesse carro, ele teria ser um trem de doido. Se Jesus tivesse carro, aquilo ia ser gente saindo e gente entrando, ia ser uma movimentação. Acho que na casa de Jesus não ia ter uma xícara e um copo são, perfeito. Ia ter tudo meio quebrado. Aquilo ia ser gente entrando, gente saindo, molecada correndo, quebrando as coisas. Mas a gente guarda, né? Nós vamos guardar aqui esses pratos aqui, que a gente ganhou da tia não sei das quantas. Eu te pergunto, para que ficar guardando isso? Para quê? Não, mas vamos guardar essa coberta aqui, ninguém usa essa coberta. A coberta está com crise de identidade, ela foi criada para aquecer e não está aquecendo. Por amor de Deus, gente. Levar. O mundo não precisa saber que Deus está com a gente. O mundo precisa saber que o Pai está com elas. Que os nossos milagres sejam para abençoar, que a nossa vida seja para abençoar, que a nossa existência seja para abençoar. Que a gente viva para fazer isso, que a gente exista para fazer isso, que a gente sonhe para fazer isso. Sonhe em fazer o curso que você quiser na faculdade. Que Deus te abençoe para você fazer esse curso, mas para você abençoar um monte de gente. Que Deus te dê muito dinheiro, para você criar uma mesa bem grandona, para muita gente poder se assentar e comer nela. Que Deus te dê um carro bom, para você carregar um monte de gente. Um carro bom, com banco de couro, para quando as crianças derramar sorvete, ser mais fácil de limpar. Carro de couro, assim, um couro bem bonitinho. Criançada entrar com sorvete passando, você vai falar, glória a Deus, é mais fácil de limpar, porque se não fosse de couro ia ser mais difícil. Que Deus te dê uma casa bem grande, mais grande mesmo. Que nessa casa você faça uma mesa, para quanto maior for a casa, mais gente poder se assentar nessa mesa. Que Deus te dê muita inteligência,
para você abençoar muita gente por meio disso. Que Deus te faça prosperar. Mas que você não pense que essa prosperidade é para você, sua casa, seu filho e seus cachorros. Que você entenda que o dom que você recebeu só vai fazer sentido se você usar ele da maneira correta. Como disse um pastor amigo meu, sabe qual é o problema, Mateus? É que às vezes a gente foi criado, por exemplo, como chave de fenda. E chave de fenda foi feito para quê? Para apertar parafuso, não foi? Então o propósito da chave de fenda é apertar parafuso. Aí a gente recebe coisas de Deus, ao invés de a gente ficar apertando os parafusos que aparece bambo na nossa frente, nós estamos usando para outras coisas. Aí é desvio de função. Aí as relações estão sofrendo, nossa família está sofrendo, a cidade está sofrendo. Nós não precisamos, gente, deixa eu dizer algo para você, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. A cidade, nós não precisamos de uma cidade melhor, a cidade precisa de uma igreja melhor. Os parafusos bambo da cidade precisam achar a chave de fenda. Aí como não tem chave de fenda, tem um monte de faquinha sendo usado como chave de fenda. Sabe aquelas faquinhas? Para apertar parafuso? Um caos. Ah, irmão, que Deus te abençoe. Deus te prospere. Que você cresça. Que você tenha braços bem largos para abraçar muita gente. Que a gente pare de orar, Senhor, olha eu aqui. Começa a olhar o povo. Começa a falar a linguagem de Deus. Entrega a sua vida em favor dos seus irmãos. E aí nós vamos ser filhos, parecido com o Pai. Pega aquela louça lá na sua casa, que ninguém usa. Agora não dá, né, na pandemia. Quando acabar, taca essa louça tudo. Chama alguém. E aí eu tenho certeza que você vai chamar alguém, que aí Deus vai mandar de propósito uma criança. Pega essa louça, esses pratos que você tem, assim, que ninguém usa. Aí Deus vai mandar uma criança, mas aquela criança vai estar inspirada naquele dia. Ela vai vir correndo, vai virar prato, vai quebrar prato, vai ser aquele trem de doido. Aí você vai falar, louvado seja Deus, é para tu quebrar mesmo. Prato foi feito para ser quebrado. Copo foi feito para ser quebrado. Coberta foi feito para cobrir gente. Dinheiro foi feito para gastar. Quando a gente fizer isso, acho que a gente eleva um pouco quem a gente é. Amadurece. Encerro hoje. Jesus abençoe sua vida. Não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Te dou um conselho, não fica perguntando para Deus por quê, fica perguntando para Deus, pergunta para Deus quem. Em nome de Jesus, amém? Pergunta para Deus quem que você vai alcançar aí com esse problema. Pergunta para Deus por que essa pessoa chegou na sua vida. Pergunta para Deus por que esse processo está acontecendo. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus quem é que Ele quer alcançar. Pergunta para Deus o que é que Ele está querendo fazer. Pergunta, fala com Ele. Pergunta quais são os encontros que você vai fazer. Não pergunte sobre o que, pergunte sobre quem. Se preocupe agora e não ficar achando que você está perdendo alguma coisa, não. Você não está perdendo nada, a gente já foi chamado para doar, nada é nosso, então vai, meu filho. Se você tem que doar alguma coisa da sua vida, ó, louvado seja Deus, aleluia. Doa. Você está num relacionamento que está meio mais para lá que para cá, está vendo que isso não é de Deus? É um relacionamento, um namoro? Está um trem que você está vendo a glória de Deus nisso? Jesus te abençoe. Vai, seja feliz. Ah, não, mas não vamos ficar aqui se martirizando, brigando por atenção. Você não liga para mim, você não olha para mim. Oh, irmão. Ah, mas se eu largar, vai ter que... Mas doa esse santo varão, doa ele para uma outra pessoa. Doa ela para uma outra pessoa. Já dizia a letra da canção do sertanejo, seja feliz com ou sem mim. Mas não, né, Senhor, se separar de mim, Senhor, pesa a mão.
Não encontre ninguém. Meu Deus amado. Doa. Está alguém querendo pegar alguma coisa? Entrega. Ó, seu. Bora. Um dia eu estava trabalhando na igreja, estava um trem lá que o pessoal estava querendo pegar uma função que eu tinha na igreja lá. Ah, mas foi no dia, quando eu fiquei sabendo que tinha gente, eu falei, gente, agora pode pegar tudo, pode pegar o ministério, faz tudo que você quiser, e que Deus te dê mais graça. Mas por que você está entregando? Você não gosta? Eu falei, eu amo fazer o que eu faço, mas eu fui chamado para doar antes do que amar alguma coisa. Então, recebe. Louvado seja Deus. Ninguém está tirando nada da gente, é nós que estamos doando. E se alguém chegar e disser assim, estou tirando a sua vida, igual disse para Jesus, nós vamos falar o quê? Vocês estão enganados, ninguém está tirando vida de ninguém, é eu que sou doador, que vocês não entenderam. Essa é a nossa natureza. Pai, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ensino, obrigado, Senhor, pela mentalidade que o Senhor nos tem dado. Senhor, te agradecemos por essa noite de ensino, é uma noite diferente, Senhor. Sei que o Senhor nos levou a um lugar de reflexão, sei que o Senhor nos levou a um lugar distinto, talvez de um culto convencional, mas isso é necessário para nós repensarmos os nossos fundamentos e a nossa natureza. Eu te exalto, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Eu oro pela vida dos meus irmãos e eu os abençoo nesta noite. Clamo, Senhor, que o Senhor nos leve para um lugar de entendimento integral de quem somos e de qual é o nosso propósito. Dá-nos hoje, Senhor, a capacidade de sermos filhos, o poder de sermos filhos. Filhos manifestando a natureza e revelando o seu eterno propósito, que é encontrar os seus filhos e montar uma grande família. Senhor, que nós entendamos que nada tem a ver com a gente, mas conosco. Que nós entendamos que o Senhor é plural. Que o Senhor, ainda que seja uma unidade enquanto Deus, um único Deus, é plural nas suas relações. Que nós entendamos a pluralidade das nossas vidas. E que assim possamos pensar a nossa singularidade, não de maneira individual, mas de maneira também que seja doadora, sacrificial. Nos ensina quem somos, o Cristo de Deus, entregando a vida pelos seus irmãos. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe sua vida e que você receba essa palavra em nome de Jesus e o Senhor nos faça crescer nisso. Amém? Deus abençoe vocês.